E aí, galera, eu sou a Nanda. Eu sou o Gabriel Freud. Estamos aqui a convite da Rolling Stone para conversar e falar sobre o nosso show no Blue Note. E poder falar sobre nossos respectivos álbuns também, Sim. contar várias novidades, fofocas. Exato. E História de spoiler, vida. não teve nenhuma fofoca. Não teve. E sobre tudo que vai rolar dia 21 e sobre o processo musical. Eu adorei esse papo, foi incrível. E eu quero que vocês assistam a gente ao vivo, hein? Dia 21 de maio, uma quarta-feira, Blue Note, 8 horas da noite. Bom, estamos aqui com a Nanda e Gabriel Freud, que são aí, vão participar do nosso show no Blue Note, no dia 21 de maio. Estamos muito ansiosos por este show, que promete muito. Os ingressos estão disponíveis, inclusive, lá na Inventim, então corre lá pra pegar, inclusive. Enfim, por falar nesse show, né? Queria fazer uma perguntinha, na verdade. Vocês já foram lá no Blue Note alguma vez? Cara, vai ser minha primeira vez. Eu conheço. Eu não sei, sabia? Eu sinto que eu já fui, mas eu não sei. Eu conheço, o Blue Note é muito famoso. Sim, eu conheço, óbvio. Eu tô fingindo um costume que vai ser a primeira vez que eu vou lá e a primeira vez que eu vou vai ser pra cantar. Então, né? Não, mas é muito chique, assim, é muito legal. Eu adoro esses shows que são, assim, todo mundo sentadinho, pode ouvir mais. Eu adoro falar também, vai ser ótimo. Tipo, o som do Blue Note tem uma história muito bonita, né? Se não me engano, ele começou lá em Nova York e traz essa coisa toda daquela musicalidade. Eu acho que vai ser bem legal. Acho que vai ser uma ótima estreia. Primeira vez indo no Blue Note, indo pra cantar, vai ser ótimo. Promete muito. Eu adoro o Blue Note, já fui várias vezes. Inclusive, o caminho do camarim pro palco, você passa no meio das mesas, assim. É muito legal, É bem legal, bem bacana. O som também é fenomenal. Sim. Enfim, queria saber, né, como vocês decidiram realizar esse show em conjunto aí. E também, né, o que motivou você. Bom, eu e o Gabriel, a gente tem essa conexão porque a gente é da mesma agência, né? Que é a Django. E aí a gente se conheceu em 2022, né? Foi logo que eu mudei pra cá. Foi logo que você mudou pra cá. Uhum. E, enfim, a música já conecta de cara. Foi, já conecta de cara. A gente começou a fazer várias coas juntos, na verdade, né? Antes do show, a gente participou do show um do outro, a gente gravou junto. Acho que a primeira vez que a gente cantou junto foi na Casa de Django de 2023. Puta, acho que foi 2023. Porque acho que no começo, quando a gente se conheceu, era mais aquele grupinho de amigos em comum. A gente se conheceu, mas não trocava tanta ideia. E aí depois a Ananda foi pra mesma agência que eu, a gente começou a se aproximar mais. Foi no ano que você entrou mesmo, né? 2023. Aí a gente começou a cantar e foi indo, a gente se conectou super. E ela participou do meu show, participei dela, gravamos muitas coisas. Sim. A gente escreveu junto já? Acho que escrever ainda não. Não, ainda não. Tem que rolar, tem que acontecer. Falta escrever junto. Sim, é isso. Mas vai rolar. Você tá me prometendo isso, também, tá me prometendo isso tem muito tempo. A gente tá tentando, só que são muitos projetos, um na frente do outro. Quando eu te conheci, você estava lançando um EP também, lembra? Foi, verdade, foi no lançamento do EP. Olha! Eu lembro, viu? Chique. Boa memória. O que a galera aí já pode esperar desse show? Bom, a gente já teve várias conversas de como seria esse show, de como ele se conectaria, né? Porque somos duas pessoas, né? Temos nossos repertórios, temos muitas músicas, acho isso muito bom também. Mas a gente já decidiu que vai ser uma coisa, tipo, realmente bem intimista, assim, né? A gente quer que seja, sei lá, trazer as pessoas pra esse momento de... essa resenha de cantar, tá sentada no sofá, né? Assim, nós dois temos esse histórico de cantar ali no sofá de casa pra internet, né? Sim. E a gente pensou em trazer isso pro show pra galera se sentir como se a gente estivesse ali em casa mesmo, cantando. E eles juntos. A gente vai ter banda envolvida e tudo mais. Não é tão acústico assim, né? Tem toda uma preparação. Acústico assim. Eu até comentei isso nos stories esses dias, que assim, a gente vem já a gente tem nossos próprios shows montados já, é o que a Nanda falou, a gente tá reajustando algumas coisas para poder ficar bem encaixadinho tudo, então vão ter várias músicas que a gente vai cantar junto, que não necessariamente são feat, porque temos músicas que não cantamos juntos ainda, que vai ser a primeira vez, tá? Sim. Trago aí spoilers. Sim. Pra quem já assistiu o show meu ou da Ananda, dá pra esperar uma similaridade, mas ao mesmo tempo não tanto assim, porque vai ter uma roupagem diferente, mas o repertório vai estar todo aí. Vai ser legal, uma coisa bem completa, mas que se conecta. Acho que a gente também vai poder falar bastante sobre nossas músicas, que a gente tem muito isso de... Só da gente escrever a música já deixa a gente muito mais conectado, né? Então... E nós dois gostamos de contar histórias, então acho que vai ser bem interessante poder conversar assim com o público lá. Perfeito. Vocês comentaram que vocês se conheceram na mesma agência, né? E aí essa amizade, né, se desenvolveu e cresceu a partir daí, né? Como foi, né? Assim, é meio num ambiente de trabalho, por assim dizer, né? Como foi transformar isso em arte também? Cara, então, nas casas de gravação, tem muito tempo que eu não participo, né? Eu acabei me envolvendo com outras coisas e não consegui participar tanto, assim. Acho que depois você participou de mais uma ou duas. Porque a nossa agência, ela faz isso, assim, ela tem
momentos que tem essa casa e ele chama a galera que trabalha junto lá pra criar conteúdo. Aí se você é de música, por exemplo, que nem a gente, você pode fazer coisas que tem a ver com música, É porque, né, trabalhar com internet, com música, você meio que junta a sua vida pessoal também, né? Porque a arte é isso, você coloca você também lá, então as conexões são muito verdadeiras também. Sim. E assim, eu e a Nanda, a gente nunca foi muito da dancinha, né? E o pessoal das casas normalmente estavam mais envolvidos nessa parte. A gente é mais na nossa. Eu me sentia meio um peixinho fora d'água ali. E ela participava das danças, mas eu sou péssimo dançando. Eu sou péssimo dançando. Então eu ficava ali e tudo mais, eu com meu violãozinho. Aí a gente foi se aproximando, começamos a cantar e foi literalmente pela música mesmo. Sim. Depois da casa, eu acho... eu voltei de carona com você e seu pai, inclusive, depois dessa casa de gravação. É verdade. Aí a gente veio trocando uma ideia. A casa foi em Jundiaí, então... A gente morava perto na época, acho que foi 1 hora e pouco de viagem. Então, foi desde pós-casa até esse momento de ir embora, assim. E aí a gente foi e organizou de gravar. Eu acho que logo depois disso, foi em janeiro, que teve meu show em BH, que aí eu chamei a Nanda pra participar. Então tiveram muitos momentos de conexão, mas a música meio que proporciona tudo. Isso é muito legal, né? Muito poético esse show ser junto agora. Vai ser legal. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer o show junto. Um show sim. Já fizemos participação no show do outro, mas realmente um inteiro. Sim. Que demais. Tá, então a partir desse show em conjunto, né, vocês pretendem, né, expandir esse projeto? Eu acho que tá super aberto, né? A gente conversou sobre isso com o pessoal da agência, com o empresário da Nanda, com o meu empresário também. E esse evento de São Paulo não é um evento teste, porque, tipo assim, foi um convite super especial da Rolling Stones pra gente poder fazer isso junto, mas que acabou acendendo um pouquinho essa ideia, né? De fazer esse teste, ver como é que vai ser a recepção do público e, de repente, levar isso para outros lugares. Eu já vi o pessoal do Rio pedindo muito, falando, por favor, traz esse show pra cá. Pra mim também, BH. BH também. E que mais? Acho que Porto Alegre, eu vi um pessoal falando também. Então, assim, é uma possibilidade. Aí, se você que está pensando em ir, eu compraria o ingresso, porque tá quase acabando. Uma oportunidade de assistir a gente sentadinho, tomando bons drinks, comidinhas. Melhor ouvindo coisa do uma boa mundo. música. E dá tempo ainda de quem mora longe vir ver a gente, hein? O pessoal do Rio, voo de 1 hora, ônibus de 6 horas da noite. Pegou a noite, dormiu, acordou em São Paulo. Não tem desculpa, entendeu? Não tem desculpa. Esse itinerário, inclusive, fica a recomendação aí da Soda Italiana do Blue Note, que é maravilhosa também. E vocês, né, nas músicas de vocês passeiam por pop, R&B, bossa nova, enfim, um monte de coisa. Queria entender, né, por que vocês gostam de ter esse leque maior de sonoridade, né, e não apostar especificamente em um gênero. Bom, falando de mim, né? Mas eu acho que nós dois somos assim. Eu sou uma pessoa muito eclética. Então isso sempre foi muito presente na minha vida, assim, nos meus gostos. E não vou falar pelo Gabriel, mas eu sei que também ele é muito honesto na arte dele. E eu também, eu gosto de fazer o que eu gosto mesmo, sabe? Eu acho que entregar uma coisa que você acredita é muito importante. E é o que faz a coisa ir bem também, porque eu sinto que tem muito isso. Se você colocar sua energia numa coisa que você não quer que aconteça, não vai acontecer, sabe? Então, eu gosto de fazer o que eu gosto mesmo. E é difícil você se colocar numa caixinha. E eu sinto que os tempos têm mudado em relação a isso, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez experimentando mais coisas, misturando mais gêneros. Ainda mais quando você escreve, eu sinto que você tem essa liberdade de talvez colocar um sentimento diferente ali, usar um gênero diferente. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de experimentar, de estar em todos os lugares, porque... Não sei, é o que eu acredito. Seu álbum é muito isso também, né? Esse já agora tem vários gêneros. Meu álbum Cosmos é tipo, passa em todos os lugares, exatamente por causa disso, que eu acho que cada música pede um sentimento. A gente é bem parecido em relação a isso. Eu fui... Minha vida na música, assim, ela foi indo meio que de pouquinho em pouquinho e assim, eu sempre participei disso, mas a parte de virar algo mais profissional foi muito de repente, porque música sempre foi algo que eu fui muito apaixonado. Eu já falei isso outras vezes, né? Música pra mim sempre funcionou como uma parada meio de remédio mesmo. Se eu tava meio triste, eu ouvia alguma coisa que acabava me ajudando a modular o humor ali, me sentir melhor. Ou se eu tava muito feliz, aquilo me proporcionava momentos de mais alegria ainda. Tanto que um dos motivos de eu ter escolhido fazer medicina, ter me formado e tudo mais, foi muito dentro da música, entre aspas. E eu sempre me guiei muito pelo que me moveu. E eu acho que isso hoje em dia é uma parada tão complicada, né? Porque a indústria, ela é meio desonesta, eu acho, meio ingrata, digamos assim. Porque ela pede algumas coisas que, às vezes, você fica meio, poxa, mas não tem nada a ver comigo e tudo mais. E é o que acontece hoje em dia. Então, eu acredito que a gente tem muita sorte, né? E o privilégio de poder se jogar de cara e contar nossas próprias histórias da maneira que a gente acha que faz mais sentido. Seja dentro de algo mais pop, de algo mais R&B, mais bossa nova. Eu, pelo menos, eu tento trazer tudo que eu escuto e tentar fazer algo que faça sentido pra mim, pra poder, com que as pessoas consigam se identificar com aquelas histórias e
E aquela coisa, não necessariamente tudo é o que acontece também, né? É o que você falou, a gente gosta de contar história. Sim. Às vezes histórias nossas, histórias de outras pessoas. Porque no fim somos grandes fofoqueiros. Né? Essa é a verdade. E fanfiqueiros, né? Porque eu pelo menos já criei coisa que nunca existiu em nenhum lugar. Exatamente. Mas é legal, é divertido. Bem demais. Bom, aproveitando, né, para falar um pouco do trabalho solo de vocês, né? Aqui indo pela ordem alfabética, vamos começar com a Ananda. Seu avô, né, fez parte dos Novos Baianos. Seu pai também tem uma própria história com a arte, né? E você, trilhando a sua também já tem uns anos. Você primeiro se destacou ali como produtora de conteúdo digital, né? Então começou a trilhar essa sua carreira primeiro com covers, depois com as autorais. Como tem sido essa sua caminhada, né? Também muito questões da internet, né? Cara, caminhou muito junto ali, né? Porque logo que eu comecei, eu já postei um vídeo cantando, mas eu também fazia outros conteúdos, porque eu sempre gostei muito de criar. Eu sempre falo que, tipo, se não fosse na música, provavelmente eu cairia em alguma coisa de criação, de arte, porque é isso, eu acho muito legal. Então andou muito junto ali, né? E foi um caminho difícil, porque pra você virar do cover até ter uma música autoral, assim, e das pessoas te olharem também como cantor e realmente, sabe, colocarem aquela fé em você, é um caminho que você tem que… Além de ser longo, ele tem que ser muito estratégico também, porque é complicado, né? As pessoas às vezes não enxergam a gente dessa forma. Eu sinto que mudou, já virou, mas é isso, eu sinto que esses caminhos estão sendo trilhados juntos e eu acho que eles têm que ser trilhados juntos. É difícil, tem certas decisões que eu tenho que fazer, que eu tenho que tomar, de tipo, o que priorizar, como passar certa informação, mas eu acho que a internet é uma porta imensa para artistas, né? Para cantores, criadores, enfim, de divulgarem o seu trabalho. Eu acho que uma das coisas mais bonitas da internet e de toda essa exposição é como traz pessoas que não teriam a oportunidade de mostrar seu trabalho, que são muito boas e agora tem. Então eu acredito muito que a gente tem que andar junto, sabe? Criar e ser verdadeiro. Eu acho que o meu guia sou eu e minha verdade, sabe? Então assim, se eu confio, se eu acredito, se eu acho que é bom, porque eu também sou muito crítica, né? A gente que faz as nossas próprias coisas, a gente é muito crítico. Mas é isso, eu acho que é nisso que eu confio, assim. Perfeito. E desse lance, né, de fazer os covers e tal, você acha que isso te preparou de alguma forma pra você compor? Com certeza, porque assim, como você falou, né, minha família é musical, só que ao mesmo tempo, meu pai, assim, minha mãe, eles nunca falaram, você vai fazer isso, então, sabe, esse é seu trabalho, já coloca em uma aula de canto, tipo, eu não tive isso. Sempre foi muito aberto, sempre me apresentaram muito tudo, só que eu que fui decidindo. E eu acho que pelo universo eu acabei caindo na música, porque foi por causa da internet que eu decidi postar um vídeo cantando. Eu não cantava pra minha família, tipo, não tinha essa história de, canta na igreja, canta na festa de família. Eu não tive isso, sabe? Eu era muito, muito tímida e aí eu postei esse vídeo. Então, com certeza, o fato de eu fazer os vídeos pra internet, de eu ter esse apoio dessa galera que eu nem conhecia e começou a gostar de mim, foi o que fez eu testar minha voz, começar a me conhecer, né? Porque é um instrumento, né, próprio. E não é um instrumento que você aprende muito aonde colocar a mão. Tipo, você tem que ir testando e cada um é de um jeito. Então, foi muito doido, assim. Mas foi com certeza o que fez eu estar aqui, trilhar meu caminho. Super. E você falou desse lance da timidez, né? Como você conseguiu superar isso, né? Porque eu acho que eu também era uma pessoa muito tímida, assim. Mas aí, enfim, escolhi jornalismo. Beleza, tem que entrevistar, tem que ir lá. Tem que estar no evento, tem que falar, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, blá, blá, blá. Enfim, como você conseguiu driblar isso? Tipo, você vai entender também, pelo menos eu sinto isso. Eu acho que a gente que é tímido é parte da gente, né? Não sei você, mas eu nunca deixei de ser tímida. Eu acho que os nervosismos que a gente tá acostumado, o frio na barriga, eles estão sempre aqui comigo. Eles andam comigo e eu acho que faz parte de quem eu sou. Só que foi isso, eu acho que o mundo foi me levando e eu fui entendendo que era algo que eu queria. Então tem o meu esforço próprio e mental de tipo, vou superar essas barreiras, mas também de entender a situação. Eu acho que quando eu tô no palco, quando eu tô aqui agora na entrevista, eu já passei por isso tantas vezes e já foi muito difícil nas primeiras, que agora eu entendo o ambiente, que nem você com certeza, sabe? As primeiras entrevistas com certeza é mais difícil saber o que você vai falar, mas depois você entende um certo padrão, depois você entende também que você é bom no que você faz, então você vai conseguir, sabe? Mesmo que dê nervoso, você tem a capacidade. Então é isso, eu acho que é muito sobre confiar em você mesmo. É muito difícil, porque quem é tímido tá sempre se autoduvidando, né? Eu tenho muito problema com o julgamento dos outros, eu tô sempre, nossa, estão olhando e estão pensando, ela não tá fazendo direito, sabe? Mas isso é mais uma coisa nossa do que dos outros mesmo, sabe? Então, é isso, é mudar a cabeça. Exatamente, me identifico muito. E vocês também falaram, né, do seu disco Cosmos, seu primeiro, de estreia aí, que tem toda essa pegada estelar, astrológica, enfim. É bastante diferente do que você vem fazendo, né? Pra você, como tem sido, né, colocar esse projeto no mundo, né? Já tem pouco mais de um ano, né? Sim, então, foi uma ideia meio doida, porque foi um álbum espaçado, né? Foram muitos feats também, 8 feats, e 2 músicas sozinha, assim. E é um assunto que eu gosto muito, eu entrei nisso porque eu gosto muito de mitologia, universo, e é ótimo pra contar histórias, né? E essa coisa também de ter muitos gêneros diferentes, então assim,
foi uma amarração bonitinha ali pra ter tudo que eu queria entregar. Só que é difícil, viu? E fazer feat… Eu adoro fazer feat, eu adoro ter outra pessoa pra trabalhar junto, mas é cansativo, porque é outro artista, né? É outro ser completo, que tem outra pessoa trabalhando junto, ele tem os próprios gostos, então você tem que não só se agradar, mas também conseguir trazer uma outra pessoa com você. Então, assim, foi muito bom lançar, eu tô terminando, lancei minha última música de feat agora com a Elana Dara, chama Depois de Mim, Mercúrio. E aí vou lançar minha última, que é a Lua, que sou eu sozinha, e eu vou finalizar. Tô super feliz com a entrega, mas também tô muito feliz de finalizar e poder passar pro próximo. E poder dormir. E poder dormir, tranquila. Exato. E agora, vamos para o Gabriel. Em pouco tempo, né, você fez muita coisa bacana também, né? Você tem ótimos números nas plataformas, participou do Rock in Rio. Enfim, como você analisa esse seu crescimento artístico? Cara, igual eu comentei, eu acho que foi algo que eu fui indo e entendendo o que eu ia querendo fazer. É muito parecido com a Ananda, meio que guiando por aquilo que eu gostava e com a minha verdade. Eu também não vim desse universo tão internet, assim, inicialmente. Quando eu lancei meu primeiro EP, foi um EP completamente sem investimento, com um produtor de BH chamado Vinícius, que foi o primeiro cara que me gravou na vida. E eu lancei meio na cara e na coragem, assim, pros amigos. Eu já escrevi algumas coisas em inglês inicialmente. E aí eu acho que na época que eu lancei esse EP, eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores no Instagram. Era, tipo, meus amigos e família, meu Instagram acho que era até trancado. E aí foram abrindo outras portas, eu entrei no universo da eletrônica, eu lancei algumas músicas que chegaram em lugares gigantescos. E fui entendendo que aquilo ali era algo que eu queria fazer em paralelo. Até que eu lancei o meu primeiro EP em português mesmo, que foi o que eu conheci a Ananda. E até chegar no meu tão sonhado álbum, que eu acho que meu maior sonho de carreira, acima de qualquer festival, acima de qualquer coisa, era ter um álbum para chamar de meu, e com as minhas histórias, e com conceito. E foi um álbum construído assim, com amigos, né? Eu escrevi boa parte do álbum ali, voz e violão, no quarto de casa. Tive alguns amigos para poder agregar nisso também, fazer coisa junto. É um álbum com poucos feats, tem a Carol Biazin e a Joyce Alane só. Mas é um álbum que é muito a minha cara, sabe? Eu passei por várias coisas desde que eu mudei para São Paulo até o momento de eu lançar esse álbum, de me encontrar aqui numa cidade gigantesca, onde eu achei que eu tinha tomado a pior decisão do mundo, quando eu tranquei a faculdade, vim pra cá, e aquele medo, e São Paulo é uma cidade meio que te engole, né? Quando você não é daqui, tem essa sensação de cair num lugar que você fica meio sem entender tanto. Então eu meio que fui me descobrindo nesse processo. E aí as coisas foram acontecendo aos poucos, e eu fui digerindo aquilo. Eu sempre gostei de cantar, mas eu nunca fui de postar as coisas em YouTube. Eu ficava meio com vergonha. Justamente disso, meus amigos vão achar o quê? Vão ficar tipo, não, você... E foi meio que acontecendo tudo muito naturalmente, foi meio old school, assim, né? Eu lancei uma primeira coisa, foi o pessoal meio que fazendo aquela propaganda de boca a boca ali, até que foi chegando em alguns lugares e as pessoas certas ouviram e eu fui convidado para poder vir para São Paulo para entrar na agência e começar a trabalhar isso um pouco mais. Então foi um caminho meio diferente, mas sempre pelo mesmo objetivo, né? Guiado ali pelo que a gente sentia no nosso coração de querer entregar para as pessoas e de falar nossa verdade. E até hoje. Eu lancei meu primeiro álbum, Por Que Não Dizer Te Amo, agora em setembro do ano passado. O show de estreia dele foi no Rock in Rio. Eu ainda acho muito estranho falar isso. E foi um convite super especial, a realização de um sonho. Tá disponível aí no YouTube também, porque senão eu não acreditaria. Eu ia achar que foi só uma viagem doida mesmo da minha cabeça. E eu tô super satisfeito. Tem várias coisas pra sair por aí. Não tô prometendo um deluxe, mas talvez eu esteja. E tô super empolgado. Eu acho que esse show no Blue Note, inclusive, vai ser uma ótima maneira de matar a saudade. Meu último show foi ano passado, então já tem bons meses. Também. Acho que vai ser super legal. Algo que me deixa muito curioso é você ter justamente formação em medicina, né? Que você falou anteriormente na entrevista, a gente falou aqui antes de começarmos a gravar também. Queria entender, né, que rolou com essa sua mudança de atuação e também como essas áreas tão diferentes podem se complementar. Cara, então, desde pequenininho eu sempre tive uma relação com música forte, por eu mesmo, assim, eu sempre acompanhei muito premiação em TV, via meus grandes artistas tocando em estádio, e shows e festivais. Eu não tenho uma família tão musical assim. Meu avô, ele cantava pra minha avó quando eles eram mais novos, fazia serenata, sabe? Ele nem tocava violão, um amigo dele que tocava violão enquanto ele cantava, e o meu outro avô, ele toca acordeon. Então, essa foi a referência musical que eu tinha em casa, assim. E eu lembro que a primeira
a primeira lembrança que eu tenho em relação à música é viajando com meus pais e descobrindo ali músicas novas pelo gosto deles, assim, pelo que eles colocavam para tocar no carro. Por isso acho que muitas dessas primeiras referências que eu tive eram mais em inglês e afins. Até que eu descobri que música tinha um efeito muito grande comigo, de melhorar meu humor, de me ajudar a passar por várias situações. Entrei na aula de violão muito novinho, fiz acho que 1 ano de aula de violão, e depois comecei a cantar por conta própria mesmo. Era horrível a minha voz, foi de tanto persistir mesmo. Eu fui aprendendo meio que sozinho. E fui entendendo que aquilo me ajudava muito a lidar com tudo, sabe? Criava uma realidade na minha cabeça que era muito confortável. Eu achava que era impossível viver de música e fazer alguma coisa grande relacionada a isso. Foi assim que eu encontrei meio que a medicina, né? Eu falei, cara, funciona meio de uma maneira curativa para mim isso. Como é que eu posso, sei lá, transmitir isso para outras pessoas por meio de um trabalho, alguma coisa assim. E aí eu me encantei pela medicina, eu tenho um tio que é médico e acabou me inspirando super nisso. Até que eu fui, de fato, ficando mais velho, fui entendendo como é que funcionam as coisas, fui realmente despertando interesse na faculdade e meio que fui me preparando a vida inteira para aquilo, enquanto eu fazia música em casa, de bobeira. Até que os dois mundos se coincidiram. Quando eu já estava na faculdade, foram surgindo essas oportunidades, né, de gravar e tal. Foi meio que um desejo da minha criança interior, assim. Então, hoje em dia, tudo que eu faço na música, seja o show no Rock in Rio, seja o lançamento do álbum, seja algum reconhecimento gigante, igual ser convidado pela Rolling Stones para poder dar uma entrevista, para fazer um show e tudo mais, é sempre vibrando pelo Gabrielzinho lá de trás, que sou eu com essas paradas, e falava, cara, imagina que doido seria se a gente fizesse isso. Então, é muito por isso. É como se fossem duas coisas que aparentemente são distintas, mas que se completam muito no meu universo mesmo, sabe? Muito bom. Poucos meses após a Nanda lançar o Cosmos, você lançou seu primeiro álbum, né? Que você falou que foi uma grande realização. O Por Que Não Dizer Te Amo Agora. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o processo criativo dele, né? Ele é um pouquinho mais novo que o Cosmos, né? Mas como você tem enxergado que a galera tá recebendo ele, assim? Cara, o pessoal que me acompanha, eles parecem que vivem as mesmas histórias que eu. Toda vez que eu lanço alguma música, as mensagens que eu mais recebo é: nossa, você escreveu sobre a minha vida. Aí eu falei, nossa, gente, desculpa, então tá complicada a situação, né? Mas eu escrevo muito por experiência pessoal, né? Sei lá, 70% das coisas é experiência pessoal e 30% ou é inventado, é uma coisinha que a gente pega e faz um estardalhaço, né? Pra poder fazer mais sentido e comunicar aquilo. Então o processo criativo, ele começou bem solitário, digamos assim, no sentido de ir testando as coisas mesmo. O momento que eu começo a morar aqui em São Paulo e o momento que eu lanço o álbum, são duas versões artísticas minhas muito diferentes, né? Uma muito mais madura que a outra. Eu escrevia muito sozinho, depois eu comecei a escrever na companhia de mais pessoas, fui conhecendo uma galera da música que me abriu muito a cabeça, desde produtores, compositores. A própria Elana, da sua música de agora, foi uma pessoa que, conversando com ela me abriu muito a mente, assim, em relação a coisas que ajudaram muito a melhorar a minha composição, sabe? O momento em que eu começo a escrever o álbum e o momento que ele sai, de fato, eu acho que foi, sei lá, 1 ano e meio. Eu troquei as músicas várias vezes, justamente por essa insegurança que a gente fala e de se cobrar muito, de querer entregar sempre o melhor. E eu, pelo menos, eu penso muito assim, nossa, será que eu vou enjoar dessa música daqui a 1 ano? Então eu tento sempre pensar isso, porque eu falo, poxa, eu vou cantar ela pro resto da minha vida, sabe? Eu quero que seja algo que fique aí pra sempre, eu não quero que seja uma música que a galera vai ouvir e nunca mais vai pensar nessa música de novo, sabe? Eu quero que faça algum sentido na vida das pessoas. Então eu comecei a compor algumas coisas bem embrionárias, assim, aí quando eu fui pro estúdio isso aprimorou um pouco mais. Outras, da maneira que eu fiz e produzi em casa, foram pro álbum mesmo. Passarinho, eu lembro que eu escrevi de madrugada, literalmente na varanda da minha casa, depois de uma festa. A Viagem Estranha era uma ressaca, tá? E eu escrevi essa música, voz e violão, sozinho, e produzi ali pra mostrar pras pessoas. E a maneira que eu produzi foi basicamente a que ficou mesmo. Outras eu já levei pro estúdio de uma maneira e virou outra coisa completamente diferente. Então foi um processo muito gostoso e espaçado. Eu não produzi com uma correria muito grande, nem nada, sabe? Foi bem livre o processo, foi bem gostoso de fazer. Eu tô no processo de composição de outras coisas, mas eu tô entendendo ainda se é de fato um segundo álbum ou não, sabe? Eu acho que tá um pouco cedo, ainda não acredito muito nessa coisa de lançar o álbum, depois de 6 meses já lançou outro álbum e depois outro álbum, a não ser que isso venha já comunicando como uma parada dupla, sabe? Porque, nossa, eu fico vendo, é tão difícil pra gente lançar as coisas, né? Tem um custo
tanto financeiro quanto psicológico grande. Você tem que colocar muito de você ali. Então, pelo menos é um processo que eu gosto de fazer ali mais artesanal, digamos assim, sabe? E Por Que Não Dizer Te Amo Agora foi justamente isso. Foi, voltou, e eu ouvi, mudei. E enfim, basicamente o processo dele foi bem desse jeito. São poucas pessoas envolvidas no álbum, né? Então, torna isso uma parada bem nossa mesmo. Perfeito. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pelo papo. Se vocês quiserem deixar aí alguma consideração final, fiquem à vontade. Acho que o convite, né, pro show, pra vir conhecer a gente pessoalmente, ouvir a gente cantar. Sim. E queria agradecer mais uma vez a presença, eu adorei participar. O Gabrielzinho de 5 anos de idade, tô muito feliz. E espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês dia 21 de maio no Blue Note. Dá uma quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira, 8 da noite, se eu decorei todas as informações tá certinho, corretamente. Tá sabendo mais que eu. Vem assistir a gente, vai ser muito, muito legal. Tudo isso que a gente falou aqui, eu quero que vocês possam sentir também, né? Porque a gente falou pra caramba, só que é só cantando realmente que a gente pode mostrar tudo isso. Gostinho. Então vem ver a gente. É isso, muito obrigada também, Rolling Stone. Um beijo, tchau. Um beijo, obrigado, até a próxima.